Boa noite, eu sou o pastor Isaías Cândido. Estou no momento aqui na cidade de Manaus, no Amazonas. Venho falar de um assunto muito delicado, de um assunto que me chama bastante atenção. E esse assunto, poucos pastores falam sobre esse assunto. Eu quero falar do secretismo religioso. O que é um secretismo religioso? Quando Deus expulsou os demônios lá do céu, ele expulsou demônios e esses demônios caíram, e muitos deles caíram, os demônios que caíram lá do céu, eles tinham o poder de cura. Então eu venho perguntando a Jesus: Senhor, como se explica que um católico ou alguém que é idólatra, porque a Bíblia diz que Deus odeia a idolatria. A Bíblia diz que Deus detesta, Deus odeia a idolatria. Deus não compartilha com a idolatria. A imagem que não é de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não toma ninguém por inocente, pois se essa pessoa é idólatra, esta pessoa, ela está colocada dentro da idolatria. Deus destruiu multidões de pessoas por causa da idolatria, como Deus destruiu o povo e a cidade de Jericó, porque eles tinham deuses e Deus não compartilha com o homem nem com a mulher. Em toda a Bíblia diz: não fará para ti imagem alguma semelhança que há no céu, nem em cima da terra, nem debaixo da terra. Porque a Bíblia também no livro do capítulo, no Salmo 115, fala que Deus, que essas imagens têm olho, mas não veem, têm ouvido, mas não enxergam, não ouvem, olho, mas não enxergam, e por mão, mas não apalpam, torna semelhante a eles os que fazem e os que adoram. Eu quero dizer para os irmãos que estão me ouvindo hoje sobre a idolatria, sobre o secretismo. Perguntando para Jesus, eu pela palavra de Deus, o que é o secretismo. Quando Deus expulsou os demônios que caíram demônios que têm poder da cura. Lá no capítulo 8, versículo 19 do livro do profeta Isaías, diz: não consultai os espíritos familiares e os que cheiam e murmuram entre os dentes, não recorrerá um povo ao seu Deus a favor dos vivos, interrogar-se os mortos. O maior invejoso de todo o tempo chama-se Lúcifer, Satanás. O demônio, ele é imitador. Os demônios, eles seguem imitando, fazendo imitações. O que tem de pessoas que é usada por demônios e não acredita que é os demônios que estão a usando. Por exemplo, hoje, mais da metade das revelações, elas não vêm de Deus. Mais da metade dos profetas não falam de Deus. Falam muitas vezes de si mesmo e falam por demônios. Então isso é notório, isso é verdadeiro. O que acontece? Então eu perguntei para Jesus: Senhor, como que um idólatra, ele recebe uma cura por fazer promessa? E Deus me fez entender, biblicamente, que há um secretismo. Por exemplo, há um demônio que se intitula São Lázaro. Quem era Lázaro? O mendigo, que era cheio de chaga, está na Bíblia, lá no livro de Lucas. Por exemplo, existem tantos santos católicos que possuem o secretismo. Essas pessoas, elas morreram.
E a Bíblia diz: o que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. Lá no livro de Jó diz que o que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. No livro de Eclesiastes 9, o versículo 5, por aí, o 5, 9, Eclesiastes 9 e 5, diz: os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem jamais têm recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. O mundo está sendo enganado por demônios. Até onde Deus vai, até onde Deus permite que os demônios, eles enganam as multidões. A Bíblia diz que há muitos que são enganados. A Bíblia diz que o mundo perece, muitos perecem porque não conhecem a palavra de Deus. Então, há demônios no meio de muita gente, se passando por anjos, se passando por profetas. Há espíritos enganadores, há espíritos imitadores que estão trabalhando nos últimos dias para enganar a igreja do Senhor nosso Deus. O secretismo está sobre as religiões. Amém, igreja? O secretismo está no meio do povo. E o povo está sendo enganado pelo secretismo. Porque secretismo, o que é secretismo? Por exemplo, há uma pessoa que foi dedicada à Igreja Católica, por exemplo, a santa que curava os olhos, Santa Luzia, por exemplo. Ela foi canonizada como Santa Luzia. E esta santa, há muitos católicos que creem que ela é uma santa milagrosa. Mas estas pessoas, elas não conhecem o secretismo espiritual. A Bíblia diz que o mundo perece porque não tem conhecimento. Então no livro do profeta Isaías fala que espíritos, está lá escrito, que não recorrem a favor dos vivos e interrogar-se os mortos. Por exemplo, Isaías 8, versículo 19. Não consultai os que têm espíritos familiares, quer dizer, pessoas mediúns, pessoas que recebem entidades espirituais, pessoas que estão por fora do contexto bíblico, pessoas que são idólatras, pessoa que acredita em algo que não está na Bíblia e que Deus não apoia, porque Deus odeia, a Bíblia diz que Deus odeia a idolatria. Deus não compartilha com ninguém que é idólatra. O que acontece? O secretismo está no meio do povo. Demônios que se passam por pessoas que morreram. O auto-espiritismo chamado kardecista. Eu digo hoje a todos, biblicamente, como ungido de Deus, posso falar com a autoridade do Senhor, que o diabo tem enganado. Você vai para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia é contra o espiritismo kardecista. A Bíblia diz que o que desce à sepultura nunca mais tornará a subir. A Bíblia diz no capítulo 9, e o versículo 27 do livro de Hebreus, diz: está ordenado ao homem morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Então a palavra de Deus, aleluia, Jesus, está trazendo uma resposta para a tua pergunta. Eu estudando o versículo 19 do capítulo 8 do livro do profeta Isaías. Então eu prestei atenção o que a palavra de Deus, e me aprofundei na teologia bíblica para que eu pudesse falar hoje abertamente ao mundo e para que o mundo tenha conhecimento da verdade plena em Cristo Jesus. Sou pentecostal, sou pastor ungido pelo poder do sangue do Cordeiro, com óleo consagrado para estar respaldado do Espírito para falar a todos abertamente.
Não estou aqui falando contra a religião em si e nem a crença popular. Não estou afrontando a tua fé. Eu estou falando a realidade, o que é verdadeiro, bíblico, aonde está escrito. Quando o homem nasce, a pessoa nasce, há demônios que se aproximam daquela criança que nasceu. E esta criança, ela cresce. Quantos não lembram que o espiritismo kardecista, ele afirma que existe reencarnação, e a Bíblia não dá respaldo para a reencarnação. A Bíblia condena a reencarnação. Você vai para a Bíblia, você vai ver que a Bíblia condena a reencarnação. O que acontece com tudo isso? O mundo está no caos. O mundo está numa grande mentira. Há muitos que não têm conhecimento. Há muitos que não têm o dom de Deus para ver as coisas de Deus. Aí o diabo engana as multidões. Mas aqueles que estão seguros na palavra, que vive a palavra, que anda com a palavra, sabe quão grande é o poder de Deus, e a palavra de Deus diz que Jesus virá. A Bíblia diz de Gênesis a Apocalipse 845 vezes que Jesus voltará. Estamos no começo das dores. E, portanto, esta noite eu falo abertamente ao público do mundo inteiro. Você que me escuta, que fala português, você que fala espanhol, você que fala italiano, você que fala outros idiomas. Ouça com atenção. No nosso Brasil há milhões de crenças, há multidões de crenças, e nós temos só uma crença. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas voltando aqui atrás no assunto, eu falo a vocês abertamente, glória a Jesus, que o mundo está sendo enganado, o mundo está sendo enrolado. Muitas pessoas sabem que quando o homem morre, segundo o espiritismo kardecista, ele desencarna para depois voltar a nascer. É mentira. Isso não existe. Biblicamente não existe. É mentira do diabo. Coisas do diabo. É mentira de Satanás. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma vez só, e vindo depois disso o juízo. Está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, o versículo 27. Está ordenado ao homem morrer uma vez, e depois disso vindo o juízo. O homem não morre duas vezes. Aí tu vai para a Bíblia, então por que Lázaro ressuscitou e tornou a morrer? Isso é um outro assunto. Por que o filho da viúva de Naim morreu e ressuscitou? Por quê? Porque Jesus foi lá e ressuscitou ele. Amém, igreja? O que acontece neste momento? A palavra de Deus, ela nos dá respaldo para o que eu estou falando. E muitas vezes uma pessoa nasce numa casa, uma pessoa nasce e ali ela cresce, ela envelhece, e ali ela morre, ali ela é velada, ela só sai daquela casa para ser sepultada no cemitério. Os demônios que se passam por essas pessoas, eles estão dentro da casa, e eles vão fazer romaria com esta pessoa. Tu vai para a Bíblia, que os demônios eles fazem romaria até com o nome de Jesus e com o corpo de Jesus. Vai para Macumba que você vai ver que os demônios fazem romaria com o nome de Jesus. Os demônios fazem romaria com o nome da mãe de Jesus, Maria, Virgem Maria. Eles fazem romaria com São Pedro, com São Paulo. Eles fazem romaria com todos, com médicos famosos. Mas tem dois personagens que não foi lhe permitido, aliás, biblicamente, três personagens que a Bíblia diz que o diabo não pode fazer nenhuma romaria, nenhum culto de devoção a estes homens. Um é Enoque, que foi transladado, o outro é Elias e o outro é Moisés. Esses três homens, ninguém fez romaria. Por quê?
Porque não lhe foi permitido usar o nome destes homens para fazer romaria alguma sobre os nomes desses homens. Não existe Santo Elias, não existe o Santo Enoque, o profeta Enoque, não existe Santo Moisés. Moisés foi um grande profeta, mas a Bíblia não diz, porque quando Moisés morreu, ele foi sepultado pelos anjos. Só tem um versículo na Bíblia, no livro de Judas, lá só tem um capítulo, e o versículo 9, lá diz o versículo lá que diz: quando o diabo contendia a respeito, quer dizer, quando o diabo disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou falar palavra de maldição contra, mas disse: o Senhor te repreenda. Muito crente cristão conhece esse versículo, lá o livro de Judas, lá perto do Apocalipse, Judas e o versículo 9, diz lá, o versículo diz que o anjo Miguel contendia, quer dizer, ele disputava a respeito do corpo de Moisés. Por quê? Porque o anjo Miguel sepultou o corpo de Elias e ocultou o nome e a identidade do profeta Moisés. Tá? O anjo do Senhor, aliás, desculpa pelo Elias, é Moisés. Ele foi sepultado pelo anjo do Senhor e foi sepultado, e os demônios não podem usar o nome de Moisés. 3 personagens. O primeiro é Enoque, que foi transladado. O segundo é Elias, não é? E o outro é Moisés. Esses 3 personagens ninguém pode, nenhum demônio do inferno pode fazer romaria com o nome deles. Por quê? Porque não lhe é permitido. Porque esses homens foram arrebatados para a glória de Deus. Amém? Espero que eu tenha respondido alguma pergunta. E o diabo vai continuar enganando multidões, o diabo vai enganar multidões, e muitos têm que estar preparados para ouvir a palavra de Deus e viver como a menina dos vossos olhos. Amém, igreja? Eu quero que os irmãos prestem atenção, estude a Bíblia, busque o conceito bíblico, busque a presença da palavra, use a palavra e a sã doutrina para se basear e para se andar na palavra, na doutrina de Deus. Eu sou o pastor Isaías Cândido, aqui eu moro no estado do Pará, mas estou no momento aqui em Manaus. Amém, igreja? Que a paz seja convosco, espero que vocês entenderam, e tem muita mais coisas que a gente tem que falar, depois a gente vai gravar um outro vídeo. Irmãos podem dar o like aí, irmãos, ou pode compartilhar esse vídeo com alguém, os irmãos podem estar compartilhando, dar um like aí, porque o Facebook ele vai querer divulgar o vídeo se alguém der o like. Então dê o like, ajude o pastor Isaías a levar a verdade ao povo, para que o povo possa estar firme na sã doutrina que é o Senhor. Guarde o teu corpo, guarde a tua palavra, guarde a tua santificação. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, pois sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Que a paz seja convosco, Deus em Cristo possa dar entendimento a cada um de vocês.